Agradeço a todos os participantes da Conexão CBDL. Temos feito uma série de eventos em comemoração aos 30 anos da CBDL e hoje nós temos aqui para fazer a abertura desta conexão o presidente do Conselho da CBDL, que vai dar algumas palavras para o início deste evento. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer a todos a conexão. A gente está aqui para mais um evento da Conexão CBDL. Queria dar a todos boas-vindas e agradecer a Eliane Lustosa e a Ana Clara Goldberg por estarem aqui conosco para discutirem aí o assunto de BPL, integridade científica, encurtam o caminho da inovação no diagnóstico laboratorial. Espero que a gente tenha um evento excelente. Com certeza, conhecimento não faltam a essas duas pessoas para nos ajudarem aí a encaminhar o tema. Então, muito obrigado e um excelente evento para todos. Até já. Bom, a razão da gente fazer uma série de eventos em comemoração aos 30 anos da CBDL também tem como pano de fundo o lançamento do livro branco do diagnóstico laboratorial, que ocorreu alguns meses atrás, e que traz um cenário do mercado do diagnóstico aqui no Brasil, mas, além disso, algumas propostas que visam fortalecer as diversas fases do ciclo de vida do diagnóstico in vitro no contexto do Sistema Único de Saúde. Dentre essas propostas, estão propostas de tecnologias inovadoras, propostas relacionadas à regulação, propostas relacionadas ao acesso, e a CBDL vai tratar essas 20 propostas em conjunto com toda a sociedade, com sociedades acadêmicas, com entidades e outros organismos, para fortalecer o sistema diagnóstico aqui no Brasil. Nós optamos por trazer esse tema hoje da BPL, das boas práticas de fabricação, porque daquela pesquisa que se faz nos laboratórios científicos até que isso chegue ao paciente, existe um fenômeno que a gente chama de Vale da Morte, que é este espaço entre a descoberta da oportunidade e o desenvolvimento do produto. O Vale da Morte, ele pode se apresentar sob diversos aspectos. Financeiros, hoje a gente tem um desafio muito grande aqui para os projetos científicos, pode ser regulatório, pode ser de capacidade produtiva, existem uma série de fatores que contribuem para que este Vale da Morte diminua a quantidade de pesquisas que são extremamente valiosas, que elas cheguem ao mercado. Então, nós temos aqui os aspectos da pesquisa do produto que é tratado na academia, nos laboratórios de pesquisa, que são a pesquisa básica, os conceitos que envolvem essa tecnologia, a prova de conceito, até que essa tecnologia seja validada. Mas as universidades e os ICTs, eles não conseguem sozinhos levar este produto para o mercado. Há necessidade de um investimento grande. Quem vai fazer isso na outra parte é a indústria. E a indústria, por seu lado, tem uma pressa, por assim dizer, mas ela cobra uma agilidade, porque a visão é sempre de atender ao mercado, e muitas vezes há um descompasso entre aquilo que a universidade está pronta para oferecer e a realidade que a indústria necessita. Então, nessas etapas iniciais, em que a gente tem esses níveis mais básicos de maturidade da tecnologia, a BPL é extremamente importante. O que a indústria vai fazer é tentar pegar um conceito, uma inovação, o mais pronta possível para levar para o mundo real, que é a indústria. Então, essa discussão deste aspecto inicial do desenvolvimento de um produto, nós vamos fazer agora contando com a participação de duas pessoas que são bastante envolvidas nesse tema. Vou chamar a doutora Ana Clara Goldberg, que é formada em Ciências Biológicas, e ela atua como pesquisadora e docente na Faculdade de Medicina, no INCOR, no Instituto de Química, no Hospital Israelita Albert Einstein.
Ela é foi gestora de pesquisa no Centro de Pesquisa Experimental do Hospital Albert Einstein e participou da criação do Escritório de Integridade Científica e implementou o conceito de integridade científica numa instituição privada no Brasil. Esta implementação foi muito inovadora, o que nós vamos aprender um pouquinho com ela. Atualmente, ela é consultora na área de integridade científica e qualidade de pesquisa para instituições privadas voltadas para o ensino e a pesquisa. E na outra ponta, com a visão mais da indústria, nós temos a doutora Eliane Lustosa, que é graduada em arquitetura e em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas, tem mestrado e doutorado em ciências da saúde pela UFMG e é especialista na área de patologia clínica e medicina laboratorial. É presidente e diretora clínica do Laboratório Lustosa, presidente do Conselho de Administração da Labtest Diagnóstico S.A., membro do Conselho de Ética da CBDL, que é a Câmara Brasileira do Diagnóstico Laboratorial, e conselheira titular da ABIMO, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Dispositivos Médicos. Então, nós vamos começar aqui essa discussão, esse bate-papo, com a apresentação da Ana Carla, e, ao final, nós vamos ter um espaço para discussão, para perguntas, para que vocês possam interagir com as nossas duas apresentadoras. Ana Carla, o palco é seu. Obrigada, Joseli. Eu acho que eu já espero que estejam me escutando adequadamente. É muito bom estar aqui e falar de integridade científica. Eu adotei isso como uma missão na minha vida, de veicular a importância que é não só a integridade científica, mas as boas práticas. E esta ocasião é, então, ímpar para poder justamente a gente conversar sobre esse assunto. O primeiro aqui é só apenas meus endereços de contato para caso alguém queira entrar em contato depois. Então, a primeira colocação aqui é o que é essa integridade científica. É um nome muito sofisticado aqui, mas traduzindo, eu acho que o melhor conceito que a gente tem hoje em dia, por Falkenburg, publicado muito recentemente, é a ideia de um conceito guarda-chuva, que captura toda uma coleção de qualidades que não só o pesquisador, mas as instituições de pesquisa também devem possuir, para garantir que o produto da ciência seja válido, seja confiável e produza um conhecimento que pode ser usado depois, que seja socialmente desejável e com uma posição correta dentro da sociedade, dentro da comunidade, e com o uso das melhores práticas e da melhor forma possível. Então, na verdade, o que eu vou colocar aqui é uma visão mais estratégica, e a Eliane depois vai falar como é que é isso em real life, né? E no dia a dia, quebrando a cabeça para fazer essas coisas realmente acontecerem, né? Tem aqui endereços nesses slides de entidades que já lidam com isso há muitos anos, principalmente o Escritório de Integridade Científica americano, e mais também toda a comunidade europeia, para citar alguns exemplos. E, na verdade, a integridade científica está falando e está baseada naquilo que a gente chama de pilares, né, de valores, de conceitos, ou até na Europa eles chamam de virtudes, né? Então, as virtudes da honestidade, da confiabilidade, da objetividade, parece um monte de coisa muito óbvia, né? Mas, na verdade, não é. E, na verdade, para que a gente consiga cumprir com estes valores e desempenhá-los adequadamente, a gente precisa de guias, porque errar é humano, esquecer é humano, se enganar é humano, e o dia a dia mostra o quanto a gente precisa controlar e regulamentar tudo que a gente está fazendo para não se perder no meio do caminho. E isto, na verdade, é o fio condutor para alcançar essa integridade científica,
e garantir a reprodutibilidade daquilo que a gente está fazendo. Então, a conduta responsável passa por esse fio condutor, porque a perda da integridade científica tem como consequências muito importantes a perda, a corrupção da informação científica, a perda da confiança do público em geral, que a gente viu acontecer aqui no Brasil de novo, no último ano e meio, né? A perda de fontes de financiamento, da confiança dos colegas da comunidade, né? E mais ao ponto da nossa conversa de hoje, as falhas na cadeia de pesquisa e desenvolvimento para os novos produtos. Então, à medida que a ciência torna-se mais complexa e multifacetada, um programa organizado de governança ou de compliance, né, e a definição de todas as diretrizes que a gente precisa para trabalhar se tornam cada vez mais importantes, né? E são importantes não só para o pesquisador, mas também para o empreendedor que quer empreender com inovação. E, afinal das contas, então, o que são essas boas práticas das quais a gente tanto fala, né? Nada mais são do que um sistema de qualidade. Então, além da sustentabilidade, da política corporativa, do manual de qualidade, a gente tem também as boas práticas de laboratório, depois as boas práticas clínicas e também as boas práticas de manufatura ou de fabricação, porque elas que garantem a rastreabilidade de tudo aquilo que foi feito, e como a Eliane vai pontuar muito detalhadamente, é aí que mora o perigo, né? O famoso Vale da Morte, o indivíduo está passando ali na ponte, e ups, né? Se não se cuidar, ele despenca lá embaixo no abismo. Então, as boas práticas começam com coisas tão simples como lavar as mãos antes e após a jornada, não comer dentro do laboratório, coisas desse tipo. Parece piada, mas é uma das coisas mais difíceis de se ensinar para os indivíduos trabalhando em laboratórios de pesquisa e laboratórios clínicos, né? E começa aí. Então, é um estado de espírito. Trabalhar com boas práticas e com conduta responsável é um estado de espírito. Os próximos poucos slides, não precisa olhar o detalhe, é só para mostrar que uma guia, uma orientação para boas práticas tem inúmeros detalhes. E aí a gente olha essas páginas e páginas e páginas de perguntas e coisas que têm que ser garantidas, e não quero fazer nada disso. Não, precisa fazer, porque isto passa a ser uma rotina, passa a ser incorporado no dia a dia e passa a ser, fazer parte daquela produção, daquele produto, daquela ciência, e que vai ajudar muito, muito, muito lá na frente, quando se chegar na parte do desenvolvimento e da passagem para a indústria. Mas alguns pontos são importantes. Então, registros, documentação, né? Toda a rastreabilidade para que se possa voltar lá atrás e dizer, no dia tal eu fiz isso, eu mudei isso, eu usei aquilo, usei esse equipamento, usei tal reagente, usei tal água. São centenas e centenas e centenas de detalhes que precisam ser documentados e registrados para que se possa reproduzir aquilo tudo que foi feito, o que é absolutamente essencial na hora que a gente vai para o lado da indústria. Além disso, né, a gente já falou de limpeza, de planos de estudo, dos registros, do desenho experimental, de tudo que foi feito, como é que a gente conseguiu aquele resultado? Foi um dia que o aluno acordou de bom humor e pipetou mais bonitinha a célula? O que aconteceu, né? Então, a gente precisa desses registros todos, feitos da forma mais cuidadosa possível, né? Para que a gente chegue no fim e tenha a garantia de qualidade. E a garantia de qualidade é o primeiro passo para a obtenção
da harmonização que será discutida a seguir. E outras questões que nunca estavam muito no radar do pesquisador, mas que ficam cada vez mais importantes, que é a gestão de dados. Gestão de dados hoje é um assunto absolutamente essencial, né? E as pessoas não sabem lidar com dados, não sabem guardar os dados, esquecem que dados podem ser manipulados, alterados, esquecidos, perdidos, roubados, todas as possibilidades. E no mundo de Big Data, de inteligência artificial, de dados em grandes quantidades, a gestão de dados fica cada vez mais importante. Tá? Até a piadinha que eu achei no computador, achei bem útil aqui. O sistema de computadores do hospital tem um vírus. Irônico, não? Muito bom. Eu estou falando de boas práticas de pesquisa que, por sua vez, gerarão ou serão usadas nas boas práticas de manufatura, porque em algum momento terá que ser testado aquele produto, porque aí a gente vai para a próxima etapa, que são as boas práticas clínicas. Então, sem a validação daquele produto, da verificação se ele funciona, se ele não funciona, o quanto ele funciona, em quem ele funciona, quando que ele não funciona, em que dosagem ele funciona, e assim por diante, não se pode utilizar aquele produto comercialmente. Então, a palavra-chave aqui é a rastreabilidade. De novo, boas práticas e rastreabilidade são conceitos que não podem ser separados de jeito nenhum. Tá? E isto, então, viabiliza a obtenção da propriedade intelectual do patenteamento, que é absolutamente necessário para a sustentabilidade da indústria. Aqui apenas um pequeno lembrete, né? O mundo inteiro está ligado, né? Não é uma coisa que nasceu ontem. Eu acredito que aqui no Brasil nós estamos bastante atrasados, né, nesses aspectos. Muitos países que já estão lá na frente, isso já está completamente incorporado, não passa pela cabeça de ninguém trabalhar de alguma forma que não seja dessa que eu vou falar para você. E a diversidade da informação, a distribuição justa desta informação também entrou na pauta internacional. Então, só para citar um exemplo de alguma coisa que a gente nunca fez no Brasil, a pré-publicação do protocolo de ensaio. Né? Então, são coisas que serão exigidas daqui para frente e a gente vai precisar se adequar. E aí, por trás disso tudo, é que no Vale da Morte apareça, então, tenha uma ponte, uma bela ponte, que a gente possa, então, atravessar ela em segurança do outro lado e ter sucesso na nossa empreitada. Passo a palavra para a Eliane. Bom, eu vou pedir ajuda para colocar a minha apresentação, mas o que a gente vê é que as boas práticas de laboratório, elas são o começo, fim e meio, então a gente vai ver a importância delas para a gente conseguir tirar. Você quer o meu... Uma dessas. Senta aqui, bem. Tem que ter modo de apresentação? Né? Está em PDF. Infelizmente, que a gente não conseguiu. Aí, não. Não, fala visualizar, eu achei. Visualizar. Exibição. Tela cheia. Isso. Ok, Aí, gente. pronto. Bom. Tá. Ótimo. Isso. Aqui.
Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante, porque, na verdade, eu acho que a primeira mensagem, boas práticas de laboratório garantem que a gente tenha segurança dos dados que nós obtivemos e que nós vamos disponibilizar esses dados de forma segura e acessível. Então, isso, assim, é uma coisa imprescindível em todo o processo. Porque, na verdade, hoje, a inovação tecnológica, ela está aí, existe uma grande pressão, né, mídia, indústria, sociedade, governo, né, pressão para adotar novas metodologias, novos tratamentos, novos diagnósticos, né, novas formas de diagnósticos, pressão para reduzir o custo. Então, hoje é uma busca de redução do custo no atendimento e, aliada a isso, lá na indústria, o retorno do investimento. Então, você vai desenvolver uma nova tecnologia, mas é preciso entender como é que nós vamos lidar com essa pressão para adoção versus o benefício de adotar um novo teste ou um teste que venha substituir algo que já temos aí. E aí é o grande, né, a grande pergunta. Eu tenho várias moléculas todo dia sendo descobertas, e daí até que essa molécula seja utilizada como um diagnóstico, como um parâmetro diagnóstico, há um longo caminho a percorrer para demonstrar qual que é a utilidade clínica dele. Então, desde a pesquisa até chegar na bancada do laboratório clínico, vamos dizer, um bom caminho. Então, na pesquisa, você vai fazer a associação do biomarcador a uma doença, né? E a importância, né, o potencial que ele tem ou para diagnóstico, ou para monitorar, ou para prognóstico, ou às vezes até para poder classificar a doença, né? A partir daí, isso antes, né, está lá na pesquisa, quando é definido o potencial uso, você passa por uma fase em que você tem que avaliar o desempenho analítico do método que você está utilizando para trazer aquele biomarcador como um possível teste, né? Então, você tem que definir qualquer, né, se ele é confiável, se você consegue caracterizar. Nessa fase, se já é possível criar um referencial. Eu gosto de usar a imagem do metro, né? Quando alguém produz um metro, usa uma referência mundial para que aquela extensão corresponda a 1 metro. Então, teoricamente, o ideal é que todo e qualquer analito utilizado como marcador de doença, diagnóstico, monitoramento, nós tivéssemos uma referência superior. Isso não acontece em todos atualmente, mas a ideia é que a gente consiga isso. Quando nós tivermos isso, e aí que entra a harmonização, nós poderemos utilizar este teste tanto para o diagnóstico, independente do local onde o paciente esteja, como também podemos utilizar para fazer a avaliação dele quando nós estamos falando de medicina baseada em evidência, que hoje é algo que a gente entende que é o melhor caminho. Mas, uma vez definido o desempenho analítico, aí vem o desempenho clínico. Faz sentido, né? Faz sentido utilizá-lo? Uma vez que a gente entenda isso, aí a gente vai lá para sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, ele vai para o mercado. Agora, assim, como é que ele é útil? Em que situação eu utilizo? Ele é melhor para o diagnóstico? Ele é melhor do que o que já existe para aquele exemplo, troponina e CK-MB. Então, são 2 testes utilizados para o mesmo fim, e à medida em que a troponina foi disponibilizada, foi se verificando a superioridade dela em relação a CK-MB, embora seja um teste que hoje tem um custo maior do que CK-MB, é muito mais efetivo do que a CK-MB, e há hoje uma recomendação para que substitua, sempre que possível, a CK-MB para o diagnóstico de infarto. E, na sequência, custo efetivo, né? Isso que eu acabei de falar. E aí, qual o impacto que isso vai gerar? Então, na verdade, quando se disponibiliza um novo teste, não acabou ali, está começando uma fase na qual é preciso que quem está utilizando o teste dê um retorno para que ele possa, às vezes, ser calibrado, vamos dizer assim. Você pode aumentar a sensibilidade dele, diminuir a sensibilidade dele. Por exemplo, até hoje não está bem estabelecido qual o nível que se deve ter de detecção, né, a sensibilidade de detecção de sangue oculto nas fezes,
que seria o nível mais seguro, no qual o custo-benefício, de uma vez positivo, indicar a colonoscopia, vale a pena. Então, são essas... Quando você pensa num teste, é uma trajetória imensa, é uma grande jornada, e a cadeia não consegue trabalhar se ela não estiver toda ligada. Então, para que a gente possa ter evidências confiáveis lá no final do valor desse teste, na utilização clínica, lá no paciente, tem que haver interação constante entre, desde a pesquisa até a assistência, retroativamente, e aí sempre com transparência, ética e integridade, com prestação contínua de contas. E aí isso entra aquela questão de governança clínica, na qual eu passo a informar ao paciente o valor daquele teste, o custo, benefício, vantagens e desvantagens, de forma a convidá-lo a participar das decisões sobre a sua própria saúde. Para que tudo isso seja possível e haja confiança nos dados que serão utilizados para estabelecer este valor, as boas práticas são fundamentais. Então, boas práticas de laboratório, boas práticas de fabricação, boas práticas de distribuição e armazenagem. O transporte é fundamental, muitas vezes no transporte você pode ter alteração do teste e, de novo, boas práticas de laboratório no laboratório clínico. Mesmo lá na fábrica, quando você está testando o produto, porque você elabora, aí você testa o produto, da mesma maneira, as boas práticas de laboratório são fundamentais. Então, desde a pesquisa bancada do laboratório clínico, atividades imprescindíveis sempre. Controle o que você está fazendo. Avalie se o seu sistema está funcionando adequadamente. Registro, ausência de registro não é ausência de problema. Então, registro. Se não tem nada a registrar, nada a registrar. Se tem a registrar com a maior riqueza de detalhes, para que a gente possa ter rastreabilidade. E se, de repente, um teste que lá na pesquisa, no desenvolvimento, pareceu adequado, quando a gente tenta levar ele para o campo, para fazer os testes iniciais, ele não tem o que a gente esperava como resultado, se nós temos rastreabilidade, nós podemos buscar onde o problema aconteceu. Quando você não consegue reproduzir, ou quando você não tem exatidão, quando você identifica que, embora num determinado ponto aquele produto tenha demonstrado que estava ok, depois ele não, se você tem rastreabilidade, você consegue identificar aonde foi o problema. Quando você está produzindo aquele produto, se lá no final, no controle da qualidade, ele não passar, você também consegue retornar e identificar onde aconteceu o problema. Em relação ao próprio teste ou método, o ideal, como eu disse, é ter um padrão de referência superior. Então, que eu tenha uma substância que diga, aqui tem X desse analito. Então, o meu teste, ele é capaz de identificar exatamente aquilo ou qual que é o grau de variação que ele tem em relação àquela referência superior. E, a partir disso, avaliar se esse grau de variação, se essa quantidade é adequada para que ele seja utilizado clinicamente, né? Então, no início, eu não sei se vocês lembram, o colesterol, né? O colesterol médio, eu não sei hoje em dia, mas lá no passado era em torno de 230. E a gente sabe que um colesterol acima de 200, ele é um colesterol em que você já tem que fazer, interferir, né? Agora, para estabelecer isso e ter segurança, para classificar o paciente como tendo um colesterol acima do nível desejado, você precisaria de ter métodos equiparáveis, em que não houvesse diferença se o indivíduo fizesse em um laboratório ou outro, para que ele fosse classificado adequadamente. E a variação foi estabelecida, num primeiro momento, em níveis mais baixos, depois 3% variação total do método. Então, quando você está utilizando o teste lá no laboratório, você também tem que ter estabelecido qual a variação aceitável, que característica aquele teste tem que ter para que a utilidade clínica dele seja adequada e que ele possa também
ser utilizada em qualquer circunstância, independente de quem é o fabricante, né? Qual que é o método de referência que você vai estabelecer para que você possa avaliar os diversos métodos e assim poder estabelecer as características de desempenho imprescindíveis para que o teste tenha valor clínico. Então, aí, quando você está com o teste inicialmente na mão, você pode ter ideia da utilidade clínica, mas o valor de referência é um desafio, né? Os níveis de decisão, em que níveis você tem que tomar uma conduta quando você está dosando aquele analito, quais são os níveis críticos, né? Então, nós temos lá o potássio. Então, o potássio, ele tem um nível em que ele está elevado, mas ele tem um nível em que, se você está no laboratório, identificou aquela amostra com potássio naquele nível, imediatamente você tem que entrar em contato e tem que se tomar providências em relação ao paciente. Então, e aí, chegando lá no médico, qual que é a indicação e como interpretar adequadamente. Então, assim, é um escopo grande de passos, né? É uma jornada muito grande para que a gente possa chegar no mercado com um método, acho que até, eu diria, um analito novo. Quando você define um novo analito para identificar alguma doença, você tem uma trajetória muito grande. Quando você tem um outro para comparar, isso facilita, porque você vai usando ele em comparação, mas muitas vezes, em algumas vezes você não vai ter, você vai ter um novo analito que vem auxiliar em alguma doença, então isso torna o desafio maior. Aí, sempre com boas práticas, né, em todas as etapas. Aí, aquilo que eu já disse, que é a harmonização, que garante que eu tenha resultados comparáveis, equivalentes, sob o ponto de vista de decisão clínica, de conduta clínica, independente do tempo, do lugar de realização, do teste utilizado, e isso inclui a metodologia também. E que você tenha, para chegar a isso, uma rastreabilidade a uma referência superior, lá o nosso método, né? Com isso, eu conseguirei ter evidências confiáveis da utilidade daquele teste e segurança do paciente. É aqui que entra a medicina baseada em evidência. Como que eu posso, quando eu estou utilizando medicina baseada em evidência, para dizer o que um teste tem de utilidade clínica? Eu não conseguiria fazer isso se eu não tiver testes harmonizados, porque, em geral, são meta-análises, são vários trabalhos que têm que atender a determinados critérios para serem incluídos na meta-análise. Mas mesmo que eles atendam, se os métodos não estiverem, né, harmonizados, se os diferentes reagentes utilizados para a detecção do mesmo analito não estiverem harmonizados, eu não vou conseguir efetivamente estabelecer, por exemplo, níveis de decisão ou utilidade clínica. Então, é importante lembrar que esta é uma coisa que veio para ficar, que os novos testes, na medida do possível, eles já devem ir para o mercado buscando uma referência superior. Então, o que é a harmonização? Então, na verdade, você tem um material que é uma primeira referência, em geral eles têm um custo muito elevado, você tem tanto, você pode buscar essa primeira referência, como a segunda referência, quando você vai fabricar um reagente. E aí dessa referência, você vai criar um calibrador de trabalho que fica dentro da indústria. E depois você vai ter um calibrador do produto, que vai ser utilizado para criar os calibradores que serão disponibilizados para o laboratório ou os materiais de referência, tá? Com isso, e aí a gente vê que, em relação à primeira referência, a inacurácia vai aumentando, né? A medida é um pouco meio telefone sem fio, né? Bom, então, o que a gente entende é que na indústria é muito importante a gente entender que tem que harmonizar lá no reagente, no equipamento, no laboratório também, e ainda no processo e no controle da qualidade. Então, é sempre cíclico, são boas práticas de laboratório em todos os
as situações, tanto na indústria quanto no laboratório. Resultados rastreáveis e comparáveis possibilitam evidências confiáveis quanto à utilização clínica de um teste. Então, aqui só resumindo, o que são os desafios de trazer da pesquisa para a bancada um novo teste? Primeiro, o número de biomarcadores disponibilizados. Então, muitas vezes você tem mais de um para aquela mesma doença. Como você vai definir qual que é o melhor, o que vai trazer mais resultados quando utilizados, né? A relevância e o significado clínico do teste, a definição da forma molecular clinicamente relevante. Então, isso lá na pesquisa, junto com a indústria, isso é importante. A gente tem exemplos aí de testes que têm formas moleculares diferentes, né? O intervalo de referência, e muitas vezes isso está atrelado à população, então é um grande desafio. O nível de decisão, qual que é o nível em que você considera que aquele teste está fora do esperado e se associa, tem associação clínica, demandando, identificando o paciente como não estando dentro, vamos dizer, saudável. A gente usa muito normal, né? Mas nem sempre o normal é o que é o recomendável. O nível crítico, que é aquele em que você precisa tomar uma conduta imediata, o desempenho requerido do teste. Então, qual a variação máxima aceitável, qual a variação biológica que aquele analito tem para que eu possa estabelecer métodos que tenham uma variação máxima que permitam que eu classifique adequadamente os pacientes, né? Qual a unidade será utilizada? Rastreabilidade, esta é uma palavra que eu acho que tem que ser um mantra, como disse a Ana aqui, né? Rastreabilidade, ela é muito importante em tudo, e não é só na área técnica, não, na área burocrática do laboratório, em tudo que envolve a assistência ao paciente, a rastreabilidade é fundamental. E aí o material de referência superior. Então, se você tem moléculas menores, é mais fácil. Se você tem moléculas complexas, é mais difícil. Se o método é físico-químico, mais fácil. Se é um imunoensaio, é mais difícil, né? Eu, às vezes, brinco que os anticorpos e antígenos são vivos, né? Diferente de, por exemplo, a glicose, que ela, né, não é inerte, vamos dizer assim. Então, essas são as dificuldades para obter materiais de referência. O método de referência é aquele método que vai ser utilizado para dosar no material de referência, e aquilo se torna o padrão ouro, né? Laboratórios de referência acreditados que possam nos auxiliar a verificar o nosso desempenho, a comparabilidade entre diferentes métodos e kits, tem uma série de coisas, muito mais para elencar aqui algumas das coisas que a gente precisa estar atento. Então, de novo, boas práticas de laboratório, fabricação, distribuição, armazenagem, né, transporte, e boas práticas de laboratório. Transparência, ética, integridade, prestação de contas, governança clínica. Então, a gente tem que estar muito ciente de quando a gente traz um novo teste, a gente tem que ter muita transparência, estar muito atento, porque aquele teste pode ser adequado ou não. Então, a gente tem que ter todos os registros e ter esse compromisso de que, eventualmente, um teste que muitas vezes parece ser assim, né, um blockbuster, e, na verdade, à medida que você começa a utilizar em determinadas circunstâncias, ou ele sofre interferência, ou ele não entrega, você não consegue reproduzir, você não consegue exatidão, tá? Então, só finalizando, porque é aquilo que a Ana falou, né? A gente tem fé em Deus, né? Todo o resto tem que trazer dados confiáveis. Então, eu gosto muito, né, que é o Deming, aí, o pai da qualidade, e eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando disso. A gente precisa muito de informação confiável, acessível e que nos traga assim, segurança para o paciente lá na ponta. Então, é isso. Muito obrigada. Aí tem meu contato. Uma pergunta.
Bom, eu agradeço aqui a aula que nós tivemos, tanto da Ana Carla quanto da Eliana, a gente aprendeu muito, e aqui eu vou usar o meu poder de moderadora para fazer alguns comentários e também perguntar algumas coisas para ela. Eu vejo que nós hoje andamos a passos mais largos nesse sentido do que nós andamos anteriormente. Nós temos uma questão cultural, que é do improviso e do jeitinho brasileiro. Isto, nós temos que fazer aí um esforço, né, para mudar nosso modus operandi muitas vezes. E aqui também, a universidade, ela foi criada com a finalidade educadora, formadora de pessoas. É recente essa questão que tem ficado cada vez mais evidente, é que o conhecimento científico pode ser convertido em produtos, experiência, como eu disse, como numa nota fiscal no final. Quer dizer, encurtar este caminho do investimento feito em ciência, alguma coisa que seja monetizável no final, mas não apenas monetizável no sentido de que alguma empresa vai ganhar dinheiro com isso, mas que eu traga um benefício para a população, que eu traga um desafio. Então, eu queria ouvir um pouco das duas apresentadoras. Assim. Eu vejo que a gente está, como eu disse inicialmente, evoluindo a passos largos nesta questão, e que tem essa questão cultural. Então, a gente hoje tem, as universidades estão focadas em montar, em dar espaço para startups, as startups estão começando a se estruturar. Nós temos sempre que lembrar que nós somos da área da saúde, e todos os desenvolvimentos da área da saúde, eles são mais caros, mais lentos e mais trabalhosos. Inovação na parte de TI, de materiais, são inovações que os resultados vêm mais rápido, mas as inovações na área da saúde, diagnóstico pode até ser um pouquinho mais rápido, se a gente fala de medicamento, é extremamente lento. Mas, olhando este cenário que a gente vê de uma efervescência das startups, nós podemos imaginar que nós vamos encurtar esse caminho mesmo, como é a proposta da nossa apresentação aqui, porque o Covid mostrou que a gente tem uma dependência enorme do exterior, sendo que aqui a gente tem mentes brilhantes e empresas capacitadas. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso. Eu estou com a língua coçando desde a metade da apresentação da Eliana. Tranquilamente. Então, a minha visão é mais do lado acadêmico. Eu passei a minha vida toda na academia, e o problema é que as nossas universidades não caminharam a passos largos. Não é essa que é a verdade. Então, você tem uma geração de jovens ambiciosos, brilhantes, que querem atravessar aquela famosa ponte lá, construir a ponte. Eles não recebem a educação adequada para isso, as informações que eles precisam para andar nesses passos. Eu vi lá no Einstein que a gente mexia muito, já tinha as startups, incubadoras, mesmo lá no Cientec, lá da USP. O cara tem uma ideia muito boa, ele vira um pós-doc, ele desenvolve a ideia dele e ele vai para uma incubadora, ele vai para uma startup. Ele não sabe por onde começar, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como é que ele vai validar, ele não sabe com quem falar, ele não sabe onde é que ele enfiou o caderno do laboratório, ele não sabe nada. E ele se perde no caminho. E pior, eu vi isso acontecer, de gente que bolou teste, que gastou muito dinheiro bolando teste, que não servia para nada, porque esqueceu de perguntar para o médico se aquilo lá era importante. Então, isso que a gente está falando, que está tudo interligado, e que começa lá atrás, é o indivíduo que entrou na universidade, né? É como se a academia fosse um planeta diferente, não é. Então, eu acho que esse é o caminho que o Brasil precisa fazer, entender que é um planeta só. É o planeta que começa
na escola, começa na boa escolaridade, começa na boa faculdade, começa no estudo, começa no preparo, começa na qualificação, começa nas normas e nos regulamentos e nas formas de atuar no laboratório de pesquisa, no laboratório clínico, no laboratório clínico, na pesquisa clínica, em todas essas etapas, porque senão no meio do caminho acontece uma grande tragédia, né? E o resultado que a gente vê, essa é a minha visão, e eu posso estar enganada, mas a minha visão é de que os laboratórios no Brasil têm as grandes redes de laboratório, e elas funcionam, se não inteiramente, quase que inteiramente, com testes importados. Porque lá fora as pessoas fazem exatamente isso que a gente acabou de falar. Começa lá atrás no laboratório. Ah, tem uma ideia? Peraí, isso aí pode ser patenteado. Então, olha, para você patentear esse negócio lá na frente, você vai ter que fazer assim, 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 sabe? Tem gente ensinando, ninguém nasceu sabendo. E aí este indivíduo lá pelas tantas sai, faz um spin-off, né? Não sei se as pessoas que estão me ouvindo tiveram a ocasião de ir para Vale do Silício, Boston, na região lá de Harvard e companhia, ou mesmo a região em torno do Instituto Weizmann de Ciências em Israel. Está pululando com biotechs, startups e coisas. As pessoas aprenderam desde o dia 1 como é que faz para chegar lá. E o resultado que a gente compra, o kit, a gente importa o kit, a gente tem a dependência enorme, apesar de ter um grupo de pesquisadores e pessoas formadas lá fora da melhor qualidade possível. Foi um desabafo, gente. Mas, Ana, eu acho que isso é uma coisa importantíssima, que é a pesquisa básica, conversar, a gente ter pesquisa aplicada. Pouca gente tem interesse em se dedicar à pesquisa aplicada. Quando a gente fala que um produto, né, algo da pesquisa se tornar inovação, mais ou melhores notas fiscais, não é só pelo valor, é pelo fato, vamos tirar da prateleira e vamos colocar no mercado aquilo que vale a pena colocar. Outra coisa é preciso conversar com o mercado. Não adianta vir com um diagnóstico que é perfeito, mas ele custa tão caro que é inviável você disponibilizar no mercado esse diagnóstico. Então, de fato, a gente precisa muito ter essa conversa entre a universidade e a indústria, entre a universidade e a assistência. Veja que em medicamentos, essa trajetória está muito bem definida, porque você passa por testes clínicos para poder definir a utilidade daquele medicamento para colocá-lo no mercado. Ele também é submetido no início da pesquisa para o desenvolvimento no custo dele, porque se ele tiver um custo impossível, ele não vai ser desenvolvido. Ele também, na facilidade com que ele é administrado, não é isso? A forma como ele tem que ser armazenado, tudo isso provavelmente está entrando lá na decisão de desenvolver aquele produto. Então, isso está menos estabelecido na parte de diagnóstico. Na parte do laboratório, está menos estabelecido. Então, isso é outra coisa que eu acho que a gente vai ter que evoluir para vir a ter essa, vamos dizer, bem estabelecido esses passos entre uma nova molécula e um novo teste. E a questão da startup, o grande desafio na saúde, porque passa por uma coisa que chama segurança do paciente. Inovação daquelas de arrasar é o seguinte: lança logo, faz teste de mercado, fracassou, tira. Agora, fracassou, matou um, fez um diagnóstico errado. Não dá, na saúde não dá. Então, a gente precisa entender como é que a gente faz, primeiro, para conseguir ser mais rápido, então essa interligação ela é importante, como que a gente também consegue transpor, inclusive, questões regulatórias, porque a questão regulatória ela é extremamente importante, porque, mais uma vez, segurança do paciente, mas ela tem que também estar atenta para os movimentos do mercado, para que ela consiga acompanhar o que de novo vem aparecendo. E não é só em termos do próprio teste, do método, muitas vezes é do modelo
do modelo que hoje você define. A gente vê agora a tendência do teste remoto, né? Ou do teste feito lá onde o paciente está. Então, se você imaginar numa situação clínica, o indivíduo que vai numa clínica de doença sexualmente transmissível, você pede o exame, o indivíduo vai no laboratório, faz o exame, retorna para você medicar. Nesse tempo, às vezes, ele leva 2 meses, não sei quanto tempo, imagina para quantas pessoas ele não pode ter transmitido. Se ele chega e tiver um teste efetivo, em que você confie, no momento do atendimento, ele já sai lá tratado, ele já sai lá medicado, se reduz a transmissibilidade dessas doenças. Então, tem várias situações que é resolutividade no ponto de atendimento com confiança e segurança. Então, a gente tem muita startup hoje que está trabalhando em metodologias diferentes, inovadoras, modelos inovadores, mas a gente tem que pensar que tem a segurança do paciente, o que dificulta a velocidade comparada a, por exemplo, um novo celular, né? Foi a Apple veio, acho que ela é o exemplo que todo mundo tem aí de disrupção com o celular, com o iPod, né, gente? O iPod já foi algo assim disruptivo, mas se tivesse dado errado, era só tirar do mercado. Essa geração não sabe o que é iPod, isso já morreu. Não, mas eu acho que uma parte aqui ainda sabe o que é o iPod. Eu achei o meu na gaveta que funciona ainda. Então, agora, aqui vocês estão colocando assim, eu acho que a questão de regulatório, ela precisa se alinhar com a realidade tecnológica do momento. E muitas vezes ela vai vir atrás mesmo, ela não vai poder se adiantar, ela vai ter que ser um pouco espectadora, mas ela precisa ir. E eu acho que o regulatório, ele é importante para garantir a segurança do paciente. Aí é que a gente entra em governança clínica, prestar contas do que está fazendo, vem medicina baseada em evidência, na qual é você esclarecer o paciente da situação dele, das opções que ele tem e ajudá-lo de uma maneira que ele compreenda a participar das decisões que serão tomadas em relação a ele. Então, tudo isso passa por termos esse compromisso com a segurança dele, né? Eu acho que a tradução do que você acabou de falar, para mim, é a mudança do mindset, né? Então, o brasileiro vê essa coisa toda, boas práticas, regulamentação, não sei o quê, como uma corrida de obstáculos. Não é uma corrida de obstáculos. O dia que a gente deixar de ver isso como uma corrida de obstáculos e simplesmente como faz parte da vida, assim como faz parte da vida tomar banho todo dia e escovar dentes. Perfeito. Sabe? Aí as coisas vão começar, de fato, a mudar, porque isso tem que estar incorporado, tem que estar no DNA de cada pesquisador, de cada aluno, de cada pós-graduando, de cada inovador, de cada empreendedor, né, essa palavra. Cada um que esteja nessa cadeia, né? Isso tem que estar colocado, que ele precisa usar isto como vestir a roupa todo dia de manhã. É a mudança Exatamente. de visão, que é, eu acho, o ponto-chave nessa história toda. Eu passo dias discutindo isso aqui, né? Nós vamos agora passar para acompanhar algumas questões que estão no chat, apesar da gente já ter tocado nesse assunto. Bem no comecinho, alguém perguntou se isso fica gravado em algum lugar. A CBDL tem um canal do YouTube, e esses vídeos todos eles vão para lá daqui uns dias, não imediatamente. Deixa lá no comecinho que a gente vai pergunta por pergunta. Bom, peraí. Essa questão das boas práticas e da regulação, eu acho que a maioria das questões que a gente tem tido aqui são muito essa coisa que a gente acabou de falar, isso não é uma corrida de obstáculo. Não é um empecilho. Se a gente for olhar na Idade Média, ninguém tomava banho todo dia, a gente incorporou o banho diário e hoje a gente faz questão disso, né? A outra coisa que a CBDL também tem se empenhado e tem trabalhado é que exista aqui uma regulação, porque a regulação ela
dá consistência, ela dá segurança para o paciente, ela dá segurança para o consumidor, mas que a gente também esteja alinhada com o que é feito internacionalmente, para que a gente não crie jabuticabas e que o Brasil não seja o país difícil para trabalhar. Nós já temos inúmeras dificuldades de fazer as coisas aqui, nós temos o custo Brasil, nós temos as dificuldades dos financiamentos em pesquisa, mas principalmente com a questão regulatória, isso é algo que a CBDL vem se empenhando ao longo dos anos, para que exista, nós temos até um projeto de convergência regulatória, para que a gente possa estar alinhado com o que acontece no restante do mundo. Então, aos poucos, a universidade também vai se alinhar. No histórico da Ana Carla, que eu conheço, foi fazer pesquisa dentro de um hospital, que é um ambiente que está regulado. Então, hoje nós temos a indústria regulada, os hospitais regulados, os laboratórios regulados, mas as universidades pouco reguladas. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós teremos que passar por este processo, se a gente quiser, de fato, galgar passos mais largos. A outra coisa que eu queria colocar aqui, e daí também, se elas quiserem colocar elas como palestrantes convidadas, têm todo o direito, uma coisa que eu vejo muito comum aqui é que as universidades fazem pesquisa e vão procurar parceiro lá fora para tocar o seu produto, e as empresas daqui vão procurar inovações lá fora para trazer para cá, porque a gente ainda não desenvolveu essa capacidade de conversar entre a academia. Tem uma questão aqui no nosso chat justamente sobre isso, sobre a parceria da universidade e da empresa. Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil um exemplo que é a Embrapi, que tem tentado fazer isso. Então, a Embrapi, ela não é um órgão de fomento de pesquisa, ela é uma entidade que auxilia centros de pesquisa, mas esses centros de pesquisa, eles têm que ter a capacidade de gerar produtos, eles têm que ter a capacidade de interagir com a indústria. Nós estamos num aprendizado, isso ainda é tudo muito novo para a gente, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa. Eu estava pensando na Embrapi imediatamente quando você estava falando, mas lembrei também da Embrapa, que é um muito bom exemplo de como você pode fazer a ponte desde que respeitado as características da academia e da outra ponta, que varia, às vezes é indústria, às vezes é agro, às vezes é pesquisa clínica, tem várias vertentes, que você pode construir estas pontes. Então, nesse aspecto, eu acho que o Brasil já andou, de fato, deu um passo largo e que começa a gerar frutos agora, que são os INCTs e os ICTs. Então, essas redes virtuais em que você juntou indivíduos da melhor qualidade, da melhor capacitação, distribuídos por todo o Brasil, com renome internacional, com contatos internacionais, com colaborações internacionais, e a mesma coisa dentro dos ICTs também, que são a versão privada e não pública, mas dentro da mesma ótica, né? Porque você consegue, então, agora estabelecer a ponte e ter a credibilidade e a garantia e a rastreabilidade, por isso que você precisa dos parceiros internacionais. Então, na verdade, procura um e o outro procura um, porque as nossas pontes não estão boas ainda. Então, a comunidade de ciência e desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento hoje no Brasil, usa as colaborações internacionais para dar esta rastreabilidade, dar esta credibilidade para poder andar em frente. Então, não é que está indo para lá porque não tem aqui. É uma espécie de meia volta mesmo. Pelo menos eu vejo assim. Eu acho que na prática, nos últimos anos, melhorou muito. Antigamente, a gente não tinha nem instrumento legal para poder fazer uma cooperação com a universidade, muitas vezes. Outra questão que eu acho é que
pessoal na universidade está começando a entender, porque muitas vezes ele tem um produto e fala, eu tenho produto, eu tenho teste. Na hora que você leva ele para o mundo real, ele não reproduz, você não tem um calibrador onde você possa calibrar e garantir a utilização. A gente tem uma questão que a gente tem vigilância do produto no mercado. Então, a gente não é só naquele momento, a responsabilidade... Você não é o chato de plantão, não termina na hora que eu vendi o produto, não. A responsabilidade termina quando a validade daquele produto termina e durante todo esse período lá com o paciente. Né? É o médico, o nosso resultado não é o resultado do exame, não. É o resultado da decisão médica baseada naquele exame na vida de alguém. Então, assim, eu vejo que nós estamos evoluindo. Acho que poderia ser mais rápido, tem várias questões aí, como fazer, né, as startups, como é que elas lidam para poder serem mais rápidas, como é que a gente consegue uma melhor integração. Eu acho que tem que acelerar, mas eu digo que eu acredito que nos últimos anos melhorou muito a relação entre indústria e academia, vamos dizer assim, aqui no Brasil, e acho que muitas das startups são pesquisadores que saem da academia, então eles também precisam se aproximar também um pouco da indústria para entender, para tentar entregar um produto mais finalizado. Mas mais eles fácil. Hoje são formados dentro dos INCTs, então já existe uma, digamos, herança, né? Você disse que eles já trazem uma herança de visão qualidade, de excelência. Então, a coisa começa a evoluir, sem dúvida. Então, eu acho que assim, são muitos desafios, mas a tendência é que nós estamos evoluindo. Então, vão aparecer cada vez mais moléculas novas, aí falando em diagnóstico, né? E aparece mais rápido do que muitas vezes na indústria de medicamentos. Né? Sabe, Jo, eu acho que a virada... O problema é que demora muito para amadurecer isso tudo, né? A virada foi quando foi definido como política de Estado a internacionalização da ciência. A internacionalização? Sim, porque aí você tem o pesquisador que vai lá fora, fica 5 anos numa universidade de ponta, onde tudo isso já é feito. Aí ele volta, ele traz esta bagagem com ele. Ele ensina esta bagagem para o aluno, primeiro aluno, segundo aluno, terceiro aluno, quarto aluno, quinto aluno. Estes alunos se formam e vão para outras universidades, para o campus novo, para não sei o que, e formam. Então, né, você começa a multiplicadores. Exatamente. Você cria os multiplicadores. E aí é que você começa a fazer a diferença, porque aí lá na ponta, situado, sei lá, em Vitória da Conquista, no campus da Federal da Bahia, só para dar um exemplo assim, bem fora, né, tem um indivíduo que foi lá e que estudou, sei lá, vasculites, né? Então ele vai lá, ele desenvolve um teste, ele mostra como é que faz, né? Então, agora, lá em Vitória da Conquista, no campus da Federal do Bahia, tem um grupo de qualidade, de excelência, que vai desenvolver pesquisa, que tem a mente voltada para a pesquisa aplicada, né? E a coisa vai indo. Esse indivíduo vai voltar, ele vai ficar dentro de uma rede virtual de pesquisa, ou dos ICTs, ou do Embrapi, ele vai se candidatar, né? Aí ele já fez a coisa toda certinha, então ok, então tem mais chances de... Então, esse processo todo é muito demorado. Eu acho que este é a última coisa que eu vou falar. Ainda o grande gargalo no Brasil. Desenvolver produtos custa muito dinheiro, custa muito caro. Então, em parte, a gente está utilizando este curto-circuito via internacional, porque a gente precisa do dinheiro para desenvolver esses produtos. Quando chega na fase que você estava contando com todos os detalhes, aí a coisa realmente começa a ficar cara para chuchu, muito cara, né? E uma coisa, gente, é que a gente no Brasil tem dificuldade de fazer um produto totalmente novo. A gente no Brasil, muitas vezes, não tem aqui produção no Brasil de tecnologias conhecidas e já disponíveis
sendo produzidas por empresas no mundo todo. Então, muitas vezes, a nossa pesquisa e desenvolvimento está baseada em produtos que já existem lá fora e que a gente quer fazer made in Brasil. Então, a gente ainda tem dificuldade de imaginar se nós saímos com um produto revolucionário, totalmente novo, uma nova molécula. Isso também é uma coisa que a gente não é tão simples assim, por isso que a gente precisa tanto disso aí. Um exemplo muito bom é das vacinas de RNA. Se você pergunta para as pessoas que ganharam o prêmio Nobel, né, a pesquisadora, ela trabalhou durante 25 anos e ela conta pessoalmente a história dela, de como ela bateu na porta 1, na porta 2, na porta 3, na porta 4. Ela não ganhava dinheiro, todo mundo achou que a ideia dela era louquíssima. Louquíssima. Até que finalmente aconteceu algum negócio lá, agora no momento não lembro, e ela conseguiu o primeiro dinheiro, e ela desenvolveu, esse negócio é uma revolução. Daqui a 20 anos, todas as vacinas serão de RNA. Esse negócio que a gente faz de injetar ovinho e ficar fazendo proteína recombinante, que custa muito dinheiro para fazer todo ano, vai acabar. Vai acabar. Bom, eu acho que, de alguma forma, nós respondemos as questões do chat. Eu coloco aqui, vou pedir para digitar no chat um e-mail da CBDL. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode encaminhar, que nós encaminhamos para as nossas duas palestrantes colaboradoras. A gente poderia ficar aí dias discutindo, mas nós estamos chegando perto do nosso tempo, porque as pessoas se programam para isso e a gente tem que respeitar. Bom, eu tenho que agradecer a vocês pela excelente discussão. Acho que isso é uma oportunidade rara da gente trazer este tipo de assunto, de fazer esta ponte entre a academia e a indústria. A gente vê uns spots disso acontecendo, mas ainda muito pouco, mas eu acho que isso vai acontecer cada vez mais. A CBDL quer ser uma parceira ativa, uma protagonista nesta interação, neste setor que é o setor que a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial atua. Então, eu passo a palavra para elas, eu me despeço, agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui e tanto esse quanto outros vídeos de Conexão CBDL estão no canal do YouTube da CBDL. Bom, gostaria de agradecer a todos aí pela audiência, vamos dizer, e a oportunidade de estar aqui discutindo um assunto que eu considero fundamental, muito importante, é uma pedra básica para a gente poder evoluir em várias coisas aí em termos de diagnóstico laboratorial. Eu, na verdade, ainda tenho o meu ligado aqui. Então, eu agradeço também, foi uma grande oportunidade, e também de estabelecer um novo canal com diagnósticos de laboratório, né? Uma área muitas vezes esquecida, né? De uma certa forma, órfã, né? Da academia. Então, é uma oportunidade, eu espero que as pessoas se deem conta que tem futuro, né? Dá para fazer muita coisa, né? No desenvolvimento de testes diagnósticos de laboratório. Obrigada. Você falou isso, eu lembrei. Eu acho que o laboratório pode se tornar chave na prevenção de diversas doenças. Nem é de diagnosticar, é de prevenir e ajudar o indivíduo a não ter uma fase mais grave da doença ou mesmo a tomar atitudes de práticas de vida que vão auxiliá-lo a não ter aquela doença. Então, acho que o laboratório, realmente, ele, né, muitas vezes é negligenciado. Não é que é negligenciado, não tem, assim, a divulgação que outras áreas da saúde têm, né, não tem a mesma visibilidade. Mas eu acho que ele é fundamental. Ainda não. Não tem ainda. Mas vocês vão ver que vai ser preferível fazer uma prevenção do que tratar. A medicina personalizada vem aí. Vem aí, é isso. Muito obrigado a todos que participaram aqui conosco e em breve vocês vão receber informação do próximo Conexão CBDL. Obrigada e boa noite.